amados, hoje nós vamos tratar sobre a volta de Cristo, um tema muito importante, pertinente para as nossas vidas. Então, quero abordar hoje a volta de Cristo, quando e como acontecerá este retorno. Muitos textos bíblicos indicam que Cristo vai voltar. Então, muitos textos das Sagradas Escrituras indicam que Cristo está para voltar. Jesus mesmo promete que voltaria ou que voltará. No seu grande sermão profético em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, o Senhor Jesus faz esta grande afirmação lá em Mateus capítulo 24 e versículo 30. Ele diz aqui o seguinte, nas Sagradas Escrituras: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o Senhor Jesus, ele prometeu que voltará. Várias outras passagens nesse mesmo sermão menciona a vinda do Filho do Homem. Basta você ver o versículo 27, o versículo 37, o versículo 39, o 42 e o 44. Sempre com a expressão Filho do Homem. O Filho do Homem virá, especialmente versículo 44, que eu vou ler aqui para os amados. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a gente observa em Mateus capítulo 24, tá bom? Nesses versos que foram mencionados, a ênfase que Jesus dá à sua segunda vinda. E observe que são aproximadamente 5 versículos tratando da sua vinda, especificamente. Então, é algo importante que se encontra no texto e que todo intérprete, que todo estudante de teologia deve prestar atenção no que o texto está dizendo. A ênfase que o texto está dando à volta do Senhor Jesus. É interessante, meus amados, que os anjos que deram um testemunho tão fiel do primeiro advento de Cristo, eles dão testemunho da segunda vinda do Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, e também em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, proclamaram fielmente esta doutrina. O apóstolo Paulo, o discípulo João, o discípulo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Então, os apóstolos proclamaram fielmente esta doutrina. E com certeza, meus amados, a segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas ensinadas de modo mais amplo no Novo Testamento. Agora, por que Cristo virá? Por que ele precisa retornar, voltar? E aqui eu quero citar algumas razões. Primeiro, ele virá para estabelecer o seu reino milenar. Aqui eu estou tratando especificamente da segunda vinda de Cristo, tá bom? Não o arrebatamento da igreja. Então, ele precisa retornar para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Segunda razão por que ele precisa retornar: ele virá para exercer justiça e juízo. A terceira razão é que ele virá para julgar o mundo. E a quarta é que ele virá para destruir o mundo com fogo. Ele virá para lançar Satanás e os demônios no lago de fogo e enxofre. Então aqui nós temos estas razões por que Jesus precisa retornar, meus amados. Disse que em cada 30 versículos na Bíblia mencionado,
diz-se que em cada 30 versículos na Bíblia menciona essa doutrina, ela é enfatizada. Em cada citação da primeira vinda é mencionada 8 vezes. Em 318 referências a ela são feitas em 116 capítulos. A gente observa que livros inteiros, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, e capítulos inteiros, como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são dedicados a essa doutrina, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então veja a importância dessa doutrina para nós. Portanto, amados, vejamos aqui algumas verdades sobre a volta de Cristo. A gente vai observar aqui, destacar 2 pontos. Quando Cristo voltará e como ele voltará. Tá bom? Então vamos tratar aqui do quando. Devemos ter cuidado, devemos prestar atenção, ter cuidado em diferenciar a vinda de Cristo para buscar a igreja, tá bom? Temos que fazer essa distinção, ter esse cuidado para fazer essa diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda propriamente dita do Senhor Jesus. Nós podemos dizer que a vinda do Senhor Jesus é dividida em 2 estágios. O primeiro, o arrebatamento, que ele vem para a sua igreja, ele vem buscar a sua igreja. O segundo estágio, ele vem com a igreja para estabelecer o seu reino milenar. Tá bom? Então, a palavra arrebatamento pode também ser chamada de parousia, e a sua segunda vinda com os santos, a sua revelação, pode também ser epifania. Ok? Agora, quando Cristo voltará? Ninguém sabe o dia e nem a hora, meus amados, da sua segunda vinda. Mas não devemos esquecer que, embora não saibamos o dia e a hora exata do momento da vinda do nosso Senhor Jesus, podemos saber quando ele está se aproximando, quando a sua vinda está próxima. Mateus 24, versículos 36 em diante, até o 42, vai falar sobre isso. Ele vai dizer que, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Aí ele vai comparar a vinda de Cristo como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então ninguém sabe o dia nem a hora da segunda vinda de Cristo. Mas não devemos esquecer que, embora não saibamos o dia e a hora exatos da vinda de Cristo, podemos saber quando ela está se aproximando, conforme Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 46. E entre assim, meus amados, que ninguém tem acesso à agenda de Deus. Somente o Deus Pai sabe o dia do retorno do Senhor Jesus. Só Ele sabe o dia da segunda vinda de Cristo. Não podemos marcar datas para o retorno, para a volta de Cristo. Mas podemos ver os sinais, conforme a Bíblia menciona. E Jesus, ele vai dar aqui no texto para todos nós algumas dicas, né? Sinais que precederão a sua vinda. Agora, quando Jesus voltará? Então, uma primeira coisa, os seres humanos desconhecem, não sabem o dia que o Senhor Jesus vai retornar. Nenhum ser humano sabe. Isso não foi revelado para ninguém, o dia, o retorno do Senhor Jesus. Agora, que o acontecimento é certo, aí sim,
acontecimento é certo. Jesus voltará, é uma certeza. E Jesus, ele vai cumprir com a sua palavra. O que ele disse vai acontecer. Agora, o dia, a hora, o mês, o ano, nos foram ocultos, não nos foram revelados. Agora, temos orientações, indícios, ensinos sobre este acontecimento. Não podemos permitir, meus amados, que a incerteza quanto ao tempo da segunda vinda de Cristo impeça-nos de dar atenção à profecia. Um mapa do futuro seria, podemos dizer assim, um empecilho e não ajuda para a fé. É interessante que quando nós tratamos de teologia, de escatologia, tem, podemos dizer assim, duas correntes, irmãos. Tem o escatomania, aqueles irmãos que têm mania de escatologia, e tem escatofobia, aqueles irmãos que têm medo da escatologia. Então a gente deve evitar esses dois termos, tá bom? Então podemos dizer assim que um mapa do futuro seria um empecilho e não uma ajuda para a fé. E não podemos permitir que a incerteza quanto ao tempo da segunda vinda, do retorno de Jesus, impeça-nos de dar atenção a esta profecia, ok? E Jesus disse aos discípulos que não competia a eles conhecer tempo da sua vinda, conforme Atos capítulo 1, versículo 7, que diz assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Observando, meus amados, esse versículo aqui, a gente destaca o seguinte, que esse versículo mostra que a expectativa dos apóstolos era um reino terreno literal, que refletisse o que Jesus ensinou e o que o Antigo Testamento predisse. Se não fosse assim, o Senhor Jesus teria corrigido, repreendido os seus discípulos sobre um aspecto tão importante do seu ensino. Quando trata aqui de tempos e épocas, referem-se especificamente às qualidades, às características, os tempos e os acontecimentos, sabe de quê? Que farão parte do reino terreno. Do reino terreno do Senhor Jesus. Que começará por ocasião da sua segunda vinda, conforme Mateus capítulo 25, versículos 21 até o 34. Porém, meus amados, o tempo exato do seu retorno permanece desconhecido. Então, o tempo exato do seu retorno permanece desconhecido. É interessante que os anjos, dois anjos, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, garantiram aos cristãos que Jesus Cristo voltará da mesma forma como havia partido. Versículo 10, versículo 9 e 10 de Atos capítulo 1 fala sobre isso. E ao que parece, meus amados, trata-se de uma referência à sua vinda em público, diz o texto, né? Com as nuvens. Mateus 24 e 30, Atos 1, Apocalipse 1 e 7 fala sobre isso. Não a sua vinda para buscar a igreja no abrir e fechar de olhos. Então a vinda para buscar a igreja será no abrir e fechar de olhos. A sua vinda, né, com as nuvens, tá bom? Trata aí da sua segunda vinda especificamente. Então quer dizer o seguinte, qualquer que seja as ideias das pessoas acerca do cronograma profético de Deus, os cristãos concordam que Jesus voltará e que virá a qualquer momento. Esse fato, por si só, deve ser um grande estímulo para o serviço cristão fiel.
Outra coisa, meus amados, já que os homens não sabem, os homens não conhecem o dia do retorno do Senhor Jesus, podemos também dizer que os anjos não conhecem esse dia. Os anjos desconhecem, ou seja, esse dia também não foi revelado para os anjos. Apesar da grandeza, apesar da sabedoria que eles têm acima da nossa, são superiores aos homens. No entanto, Deus privou os anjos desse conhecimento. Embora os anjos desfrutem de uma intimidade mais próxima com Deus, estejam ao redor do trono de Deus, adorando o Senhor continuamente, Deus não revelou para eles o dia da volta de Cristo. Também o Filho do Homem, o Senhor Jesus, desconhecia esse dia, conforme Mateus, capítulo 24, versículos 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quando Jesus disse essas palavras, meus amados, aos discípulos, nem mesmo ele tinha conhecimento do dia e da hora do seu retorno. Entendemos que em suas voluntárias limitações humanas, que Jesus ignorava esse aspecto de sua volta terrena. Então a gente deve entender que em suas voluntárias limitações humanas, Jesus ignorava esse aspecto de sua volta à terra. Ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Mas quando assumiu a forma humana, ele teve as suas limitações. Embora ele fosse plenamente Deus, conforme João capítulo 1, versículo 14, ao tornar-se homem, ele voluntariamente restringiu o uso de certos atributos divinos, conforme o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículos do 6 a 8. Depois de ressurreto, depois da sua ressurreição, tá bom? Jesus reassumiu o seu pleno conhecimento divino. Então, após a sua ressurreição, Jesus reassumiu o seu pleno conhecimento divino. Hoje Jesus sabe sobre o seu retorno? Sim. Como humano, aqui na terra, não. O próprio texto diz isso. Os testemunhos de Jeová usam este versículo para negar a divindade de Jesus. Se ele é Deus, como é que ele nem sabia o dia do seu retorno? Mas, como um ser humano, como servo submisso à vontade do Pai, certo? Ele também foi um servo, e ele realmente não sabia o dia do seu retorno. Então nós observamos aqui, meus amados, esse primeiro ponto. Quando Cristo voltará? Os homens não sabem, os anjos da mesma forma, e nem o Senhor Jesus. Vamos agora para o segundo ponto, que trata como Jesus voltará, como Cristo retornará. E aqui trata da natureza da segunda vinda do Senhor Jesus. A declaração dos anjos em Atos capítulo 1, versículo 11, nos mostra alguns aspectos da natureza da segunda vinda de Cristo. Mas eu quero me deter especificamente em Mateus capítulo 24, que vai destacar para nós, tá bom? Como será essa vinda. A gente observa, meus amados, que essa vinda ela será uma vinda pessoal, será um retorno pessoal. Atos 1, versículo 11, deixa bem claro, né? Mas eu quero ler aqui, tá bom? Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
E o versículo 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então esta vinda será pessoal. O próprio Cristo voltará, meus amados, pessoalmente. Voltará em pessoa. Da mesma forma que a ascensão foi física, pessoal, visível, gloriosa, assim também será a sua volta, assim será o seu retorno. Um dia, meus amados, Cristo retornará à terra no mesmo corpo ressurreto e em nuvens, da mesma maneira como subiu, a fim de estabelecer o seu reino milenar terreno. A volta de Cristo será pessoal, mas não será vista por poucos, mas como na ascensão. Então será algo visível, público, notório. Em vez de voltar sozinho, como partiu, né, na sua ascensão, milhões de santos, humanos e angelicais, formarão a sua comitiva. Então Cristo subiu só, mas retornará com uma comitiva maravilhosa, grandiosa, com a igreja, com os santos arrebatados, com os seres angelicais. Essas classes formarão a sua comitiva. Então, meus amados, vai ser algo grandioso, maravilhoso, ímpar. E há textos bíblicos que confirmam também a vinda pessoal do Senhor Jesus. Por exemplo, Mateus 24 e 44 diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então será uma vinda pessoal. Segunda coisa, meus amados, aqui no texto, que será uma vinda física e visível. Jesus Cristo, na sua segunda vinda, será visto pela igreja por ocasião do arrebatamento e pelo mundo inteiro por ocasião da revelação. Então, tanto a igreja como o mundo verão o Senhor Jesus. Mais uma vez, destacamos Atos capítulo 1, versículo 11. A volta de Cristo será como sua partida, que com certeza foi visível, pois os discípulos observaram Jesus sendo levado para o céu. Lá em Atos 1, versículo 9 e versículo 10. Outras descrições, meus amados, da segunda vinda deixam claro que ela será bem evidente, né? Mateus 24, versículo 30, né, que eu já li, e vai novamente reforçar esta verdade. Apocalipse também, capítulo 1, versículo 7, destaca essa verdade, que a segunda vinda de Cristo será física e pública. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. É interessante, meus amados, que voltará no mesmo corpo com o qual ele se apresentou a Tomé. Na sua primeira aparição aos discípulos, Tomé não estava presente. E aí Tomé disse: eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. E aí na segunda aparição Jesus aparece para Tomé, Tomé vê e toca no corpo do Senhor Jesus. Então Jesus voltará, né, visivelmente, publicamente, no mesmo corpo que ascendeu ao céu. Então será algo visto por todo mundo, a sua segunda vinda, tá bom? A sua epifania. É interessante, meus amados, que a gente observa o seguinte: na sua primeira vinda, muitas pessoas não o reconheceram, mas na sua segunda vinda, todos verão. Ninguém precisará primeiro apresentá-lo, falar ou fazê-lo conhecido. Isso será uma forma de juízo para o mundo que não quis ouvi-lo. E outra verdade, meus amados, nesse texto aqui, tratando como Jesus voltará, a sua vinda, o seu retorno,
será rápido, súbito e inesperadamente. Mateus 24, versículo 27 diz isso, tá bom? E Mateus também 24 e 15, a gente observa que, embora a segunda vinda seja precedida de vários sinais, sacralégios, desolador, Mateus 24, 15, grande tribulação, versículo 21, escurecimento do sol, versículo 29, e etc., eles não indicarão o tempo exato da volta de Jesus. Por consequente, haverá, meus amados, muitos para os quais sua volta será inesperada. Os ensinos do Senhor Jesus dão a entender que, por causa de uma grande demora até a segunda vinda, alguns serão tomados pela desatenção. Mateus 25, do 1 ao 13, que trata das 10 virgens. 5 foram prudentes e 5 nécias, então deixa bem claro isso, tá bom? Mateus, versículos 36 ao 39, tratando-se dos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento, e quando o dilúvio veio, pegou muitas pessoas desapercebidas. E 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, também destaca essa vinda rápida, súbita, momentânea, inesperada. Mas quando a parousia finalmente ocorrer, será tão rápida que não haverá tempo para fazer preparativos. Mateus capítulo 25, do 8 ao 10, diz isso. As virgens nessas queriam pegar azeite, mas não houve mais tempo. Não houve mais tempo para elas. Então o texto deixa isso bem claro, que será uma vinda rápida, inesperada, súbita. Muitos serão pegos de surpresa. E Mateus 24, versículo 27, expressa isso. Diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ao versículo lá de Marcos 13, 36 ao 37, diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Então o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E Mateus 24, versículos 42 ao 44, também destaca isso, sobre o pai de família vigilante. Então a sua vinda será rápida, súbita e inesperadamente. E também aqui, como será essa vinda do Senhor Jesus? Será uma vinda, meus amados, gloriosa e triunfante. E nós vamos observar aqui no texto, Mateus 24, versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então será uma vinda, um retorno, uma volta gloriosa, triunfante. O evangelista Marcos diz que a segunda vinda de Cristo será, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com muito poder e muita glória. E Mateus também destaca essa verdade, meus amados. Então podemos dizer que a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será muito diferente da sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, ele veio como um desconhecido, pobre, humilde, simples, montado no jumentinho, foi rejeitado, desprezado, humilhado. Mas na sua segunda vinda, será uma vinda gloriosa, poderosa. Ele voltará como rei, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então ele virá em corpo glorificado, com trajes reais, tendo seu cetro na mão, uma coroa real na cabeça, e aparecerá no céu assentado sobre as nuvens, conforme Mateus 24 e 30.
virá sobre as nuvens com poder e glória, diz aqui o texto. As nuvens serão sua carruagem, os anjos, seus guardas, os arcanjos, os seus arautos, e os santos, a sua igreja, a sua comitiva. Que coisa espetacular, esplêndida, meus amados. Novamente, as nuvens serão a sua carruagem, os anjos, seus guardas, os arcanjos, seus arautos, e os santos, a sua igreja, a sua comitiva. Então, vai ser algo maravilhoso e Cristo voltará como o glorioso conquistador, o supremo juiz, o redentor de toda a criação, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E para a gente finalizar, meus amados, este estudo, essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte, tá bom? Que o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, o retorno do Senhor Jesus Cristo, já foi determinado pelo Pai. O tempo está próximo, conforme Apocalipse capítulo 22, versículos 10 ao 20. Amados, eu estou plenamente certo, confiante, que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Creio que o arrebatamento da igreja não tardará a acontecer. Eu quero dizer também para você que nós possamos crer no testemunho da Bíblia, nas palavras dos profetas e na certeza dada pelo próprio Senhor Jesus. Eis que venham sem demora. Para que nós possamos crer no testemunho da Bíblia, nas palavras dos profetas e na certeza dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As palavras lá de Apocalipse capítulo 22 e 20, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.